Pouca gente sabe disso, mas há uma passagem esquecida na Bíblia que revela o segredo para recomeçar quando tudo parece perdido. Um ensinamento direto de Jesus sobre como Deus reacende o propósito até nos dias em que o coração está cansado e a esperança quase se apaga. E se eu te dissesse que você ainda não terminou o que Deus começou em você e que existe uma promessa divina esperando apenas um passo de fé para ser ativada? Hoje, eu quero te mostrar o código espiritual do recomeço, o princípio que fez homens e mulheres derrotados se levantarem e viverem o plano original de Deus para suas vidas. Mas antes de continuar, faça um ato de fé agora. Clique para se inscrever, curta esta mensagem e declare nos comentários: eu vou recomeçar com Deus. Porque este simples gesto é mais do que um clique. É o símbolo de quem decide não morrer no meio do caminho, mas caminhar até o milagre. Você não chegou aqui por acaso. Deus te trouxe até estas palavras porque há algo novo nascendo em silêncio dentro de você. E quando a alma se abre, a voz do Espírito fala. O que você vai ouvir hoje não é autoajuda, é um chamado. Um chamado para despertar o propósito que o tempo tentou apagar. Quantas vezes você já sentiu que perdeu o rumo, que as coisas até começaram bem, mas no meio do caminho, a vida foi empurrando você para lugares onde o coração não queria estar? Quantas vezes você olhou para o espelho e pensou: onde foi que eu me perdi? Você se esforçou, ajudou, acreditou, perdoou e mesmo assim, o que veio em troca foi silêncio, decepção e portas fechadas. Tem gente que carrega dentro do peito um cansaço que nem o sono cura, um vazio que os outros não veem, mas que aperta o peito quando a noite chega. E você talvez já tenha pensado: será que ainda dá para recomeçar? Será que ainda há tempo para mim? Será que Deus ainda lembra dos meus sonhos? Pois deixa eu te dizer algo com toda a autoridade espiritual. Deus nunca se esqueceu do que Ele colocou dentro de você. Os dons, os planos, as promessas, nada foi perdido, apenas está adormecido. E Ele te trouxe até aqui porque hoje é o dia de acordar o propósito. Mas para isso, você precisa dar um passo de fé. Clique para se inscrever, curta este vídeo e declare: eu não vou desistir do que Deus me prometeu. Porque enquanto você faz esse simples ato, o céu está observando. E quando a fé se move, o impossível começa a responder. Você não está sozinho. Muita gente boa, de coração puro, vive esse mesmo silêncio, o da pausa antes do renascimento. E essa pausa não é castigo, é preparo. O mesmo Deus que te viu cair vai te ver levantar com mais força, mais sabedoria e mais propósito. Há um versículo na Bíblia que quase ninguém percebe. Ele está ali, escondido entre tantas promessas, mas carrega o segredo divino do recomeço. E quem entende esse princípio nunca mais olha para os fracassos da mesma forma. Está escrito em Isaías, capítulo 61, versículo 3. A todos os que choram em Sião, darei uma coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Você percebe o poder que existe aqui? Deus não promete apagar o passado, Ele promete transformá-lo. Ele pega as cinzas daquilo que queimou e faz nascer uma coroa. Ele pega o pranto da perda e transforma em óleo de alegria. Ele pega o espírito abatido e veste com louvor. Esse é o segredo. Deus não começa do zero. Ele recomeça a partir do que sobrou. Mesmo quando você pensa que está tudo acabado, ainda existe algo nas mãos dele que pode florescer. E é nesse ponto que muitos desistem, porque olham para as cinzas e não veem valor. Mas Deus olha e diz: aqui é o início da minha obra. O recomeço não acontece quando tudo volta a ser como era antes. Ele começa quando o Espírito Santo sopra vida sobre o que parecia morto. E esse sopro começa dentro de você, quando você decide crer de novo, sonhar de novo, agir de novo.
Então, antes de continuarmos, declare em voz alta: Senhor, sopra sobre o que restou, faz nascer o novo dentro de mim. E se você crê nisso, curta esta mensagem e se inscreva agora. Esse é o seu ato de fé, o sinal de que você está pronto para a troca, das cinzas para a coroa, da dor para o propósito. Agora preste atenção, o que estamos falando aqui não é simpatia, não é ritual, não é invenção humana. Isso é promessa eterna de Deus. Recomeçar é um direito espiritual de todo filho que carrega o nome do Pai. Jesus nunca disse que a vida seria fácil, mas ele garantiu que ninguém que entrega o coração a Deus permanece caído. A palavra diz em Provérbios 24, versículo 16: o justo cai 7 vezes, mas torna a levantar-se. Você entende o que isso significa? Deus já esperava que haveriam quedas, mas também já preparou a força da restauração antes mesmo da queda acontecer. Ou seja, o recomeço é parte do plano. A dor não te exclui da promessa, ela te treina para recebê-la com maturidade. E por isso, quando você escuta essa mensagem, não é por acaso. É porque o céu decidiu lembrar você de quem é o autor da sua história. E esse autor nunca entrega um final triste para quem ainda está em processo. A Bíblia está cheia de recomeços. Moisés começou aos 80. José recomeçou dentro de uma prisão. Ruth recomeçou após o luto. Pedro recomeçou depois de negar o próprio Cristo. E em todos esses casos, Deus transformou vergonha em destino, dor em missão, perda em propósito. O mesmo Deus que fez isso por eles vai fazer por você. Ele não muda. O tempo passa, mas o poder da restauração permanece o mesmo. Então declare aí onde você está: meu recomeço está nas mãos de Deus. E se você sente essa verdade tocando o seu coração, dê o passo de fé agora. Curta este vídeo e se inscreva, porque quando você se move pela fé, o céu reconhece o seu movimento. Eu quero te contar 3 histórias reais, 3 recomeços que o mundo chamaria de impossíveis, mas que o céu chamou de promessa cumprida. A primeira é a de Marta, uma mulher que perdeu tudo de uma vez: o emprego, o casamento, a vontade de viver. Durante meses, ela acreditou que seu propósito tinha acabado. Mas um dia, lendo o versículo de Isaías 61, ela orou chorando: Senhor, transforma minhas cinzas em coroa. Nos dias seguintes, ela começou a escrever o que restava de fé em um caderno. Palavras simples, mas sinceras. Um mês depois, sem entender como, foi convidada para trabalhar em uma instituição que cuidava de mulheres feridas, exatamente o que ela havia sido. Hoje, Marta diz que não trabalha, ela cumpre missão. Deus não devolveu o que ela perdeu. Deus deu algo muito maior, um propósito que nasceu da dor. A segunda história é de Rogério, um homem que se sentia esquecido por Deus. Passou anos preso a vícios, perdeu família, respeito e paz. Um dia, sozinho no quarto, ele disse: se ainda há propósito para mim, me mostra. Naquela noite, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu em Jeremias 29, versículo 11. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Rogério chorou como uma criança. A partir dali, cada passo que ele deu foi um recomeço. Hoje, ele ajuda dependentes a voltarem para a vida. O mesmo homem que estava caído se tornou instrumento de recomeço para outros. E a terceira história é a sua, mesmo que você ainda não tenha percebido. Porque se você está ouvindo isso agora, é sinal de que Deus ainda não encerrou o capítulo da sua história. O fato de você estar respirando já é a prova viva de que o céu não desistiu. E quando Deus não desiste, nem o passado tem poder para impedir o futuro. Agora, preste muita atenção. O primeiro passo do recomeço não é externo, é interno.
Não é quando a porta se abre, é quando a mente muda. Porque enquanto você acreditar que o que passou define quem você é, o novo de Deus não pode florescer. Você não é o erro que cometeu. Você não é a pessoa que te abandonou. Você não é o fracasso que viveu. Você é o propósito que Deus plantou. E propósito não morre, apenas amadurece. A Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe? A transformação vem de dentro para fora. Deus não muda as circunstâncias primeiro. Ele muda a mente e a mente muda o caminho. Muita gente ora pedindo um recomeço, mas continua pensando como alguém derrotado. E é aí que o inimigo se aproveita. Não porque ele é forte, mas porque a dúvida enfraquece a fé. Mas a partir de hoje, isso acaba. Hoje, você vai aprender a pensar como alguém que já foi escolhido, não como alguém que está tentando ser aceito. Deus não vai começar algo novo em você. Ele vai continuar o que nunca parou. A pausa que você viveu foi apenas o tempo da poda. E quando o jardineiro poda, é porque sabe que novos frutos vão nascer. Então, respire fundo agora e declare com fé: eu não sou o que perdi. Eu sou o que Deus está restaurando. E se essa frase tocou sua alma, se inscreva e escreva nos comentários: minha mente está sendo renovada, porque essa é a semente que ativa o novo ciclo. Toda transformação começa com uma decisão. E hoje você está decidindo florescer outra vez. Agora que você já entendeu o segredo do recomeço, chegou a hora de colocar em prática. Porque fé sem ação é apenas intenção parada. E o que Deus quer ver em você é movimento espiritual, mesmo que pequeno, mesmo que trêmulo. Durante os próximos 7 dias, eu quero te desafiar a fazer algo simples, mas poderoso. Pegue um caderno. Pode ser velho, rasgado, o que tiver, e escreva nele, todos os dias pela manhã, 3 palavras que representem o seu recomeço. Pode ser fé, coragem, propósito. Pode ser paz, direção, esperança. Essas palavras serão as sementes do seu novo tempo. Depois, leia em voz alta Isaías 61, versículo 3, o versículo da troca divina, e declare em oração: Senhor, eu aceito a troca, eu entrego minhas cinzas e recebo minha coroa. Faça isso 7 dias seguidos, sempre no mesmo horário. Não é superstição, é constância, porque Deus honra quem age com fé, mesmo que ainda não veja o resultado. E tem mais. A cada noite, antes de dormir, olhe para as palavras que escreveu de manhã e diga: é para isso que eu estou vivendo. Esse simples gesto vai alinhar sua mente ao propósito divino. E quando o propósito se alinha, o universo espiritual se move. Você vai perceber que a voz da dúvida vai começar a silenciar, que as memórias do que deu errado vão perder força e que dentro do seu coração algo vai começar a pulsar diferente. É o propósito despertando, é o recomeço ganhando forma. Então, antes de continuar, faça seu primeiro ato de fé. Curta esta mensagem, se inscreva e escreva nos comentários as 3 palavras que simbolizam seu recomeço. Porque quando você escreve, você dá forma ao invisível. E quem escreve com fé, colhe com milagres. Agora, feche os olhos por um instante e imagine. Imagine-se daqui a pouco tempo. Não um futuro distante, mas um amanhã diferente. Imagine acordar, com leveza, sem o peso das culpas antigas, sem o medo do que ficou para trás. Imagine o seu coração cheio de paz, a sua mente clara, seus passos firmes. Veja você retomando sonhos antigos, projetos que estavam guardados, ideias que pareciam esquecidas. Veja portas se abrindo, conexões chegando, pessoas certas cruzando o seu caminho. Veja você com alegria genuína, não aquela felicidade passageira, mas a paz de quem sabe que está no centro da vontade de Deus. Agora imagine o olhar das pessoas ao seu redor. Algumas vão perguntar:
o que aconteceu com você, e você vai sorrir e responder: Deus me fez recomeçar, porque é isso que vai acontecer. O que hoje é desordem, Deus vai organizar. O que hoje é vazio, Deus vai preencher. O que hoje é ferida, Deus vai transformar em testemunho. A Bíblia diz em Filipenses 1, versículo 6: Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que o propósito não termina pela metade. Deus não começa algo para abandonar no meio. Se ainda não deu certo, é porque Ele ainda está moldando o final. Então, visualize o novo tempo. Você andando com fé, você cumprindo o seu chamado, você abençoando outros com a história que antes te doía contar. É isso que Deus vai fazer, transformar dor em destino. Agora diga com firmeza: eu vejo o meu recomeço, eu creio no meu propósito. E se você crê, curta este vídeo, se inscreva e compartilhe com alguém que precisa dessa visão. Porque o recomeço não é só seu, é de todos que cruzarem o seu caminho depois que você decidir viver o plano de Deus. Agora que você já compreendeu o segredo, chegou o momento mais importante: orar. Não apenas repetir palavras, mas liberar a fé que estava guardada dentro do peito. Esta é a oração do recomeço, a oração que desperta o propósito adormecido. Ore comigo agora, em voz alta, onde quer que você esteja. Não importa o lugar, o horário ou o que esteja acontecendo ao redor. O que importa é que o céu te ouça. Senhor meu Deus e meu Pai, hoje eu venho diante de Ti com o coração aberto, com a alma cansada, mas com a esperança viva. Eu reconheço que muitos dias me perdi tentando fazer as coisas com minhas próprias forças, mas agora, Senhor, eu entrego de novo o meu caminho nas Tuas mãos. Apaga o peso do passado, limpa o medo do futuro e renova em mim o desejo de viver o Teu propósito. Pai, se ainda existe algo quebrado dentro de mim, coloca a Tua mão e reconstrói. Se existe algo morto, sopra a vida de novo. Se existe algo apagado, acende com Teu fogo. Transforma minhas cinzas em coroa, meu pranto em riso e minha fraqueza em testemunho. Eu declaro que o que foi perdido não me define. O que me define é o Teu chamado. Eu sou Teu filho, sou Tua filha, e sei que o Teu plano é maior do que qualquer falha. Renova minha mente, cura minhas lembranças, abre meus olhos para enxergar o que o Senhor ainda quer fazer em mim. Hoje eu decido recomeçar contigo. Decido andar por fé e não por vista. Decido perdoar quem me feriu, liberar o passado e seguir com o coração leve. Eu tomo posse da promessa de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então completa, Senhor. Completa o que começou. Cumpre o que prometeu. E faz de mim um instrumento vivo da Tua vontade. Em nome de Jesus, eu declaro: meu recomeço começa agora. Amém. Se você orou essa oração com fé, saiba, o céu ouviu. E quando o céu ouve, a terra começa a responder. O recomeço não é amanhã. Ele já começou hoje, agora, dentro de você. Mas não pare aqui. Dê o próximo passo de fé. Curta esta mensagem, se inscreva neste canal e compartilhe com pelo menos 5 pessoas que precisam de um recomeço também. Porque quando você compartilha uma palavra de Deus, você se torna parte do milagre de outra pessoa. Lembre-se, nenhuma dor é desperdiçada quando entregue nas mãos do Criador. Nenhum atraso é perda quando Deus ainda está escrevendo. O que parecia fim é apenas vírgula no texto que Ele ainda está construindo em você. Deus não terminou a história da tua vida. O tempo da vergonha está acabando. O tempo da promessa está chegando. E o tempo do propósito já começou. Então, levante a cabeça, respire fundo, olhe para o alto e diga: Senhor, eu estou pronto para viver o que o Senhor escreveu para mim. E enquanto você diz isso, algo acontece. O céu se move, o passado perde poder, o futuro se aproxima,
porque toda vez que alguém crê de verdade, o impossível se curva diante da fé. Você não é o que deu errado. Você é o que Deus decidiu restaurar. Você não é a queda. Você é a continuação do milagre. E este vídeo não é apenas uma mensagem. É o sinal de que o seu propósito ainda está vivo. Então, compartilhe esta palavra agora. Espalhe esperança. E nunca se esqueça, Deus ainda está escrevendo. E o próximo capítulo da sua vida será o mais bonito de todos.